nos unirmos uns aos outros e de passarmos esta quadra, mesmo quando não se trata de família direta ou família de sangue. Muito obrigada aos meus convidados desta tarde. Albino Almeida, vou começar por si. O Albino trabalhou durante muito tempo com as escolas, com as associações de pais. Imagino que contactou com muitas famílias, famílias no sentido, na estrutura tradicional que nós conhecemos, mas também as novas famílias. O que é que esse tempo de convivência lhe trouxe e o que é que aprendeu com ele ao longo desses anos, nomeadamente em relação a esta quadra especial, que é uma quadra em que, de uma forma geral, a família, e vamos por aqui o termo de uma forma genérica também, tem nesta quadra, digamos assim, um momento alto? Bom, se alguma coisa eu pude aprender no contacto nessas circunstâncias com a educação foi a tolerância, visto que nós, de facto, temos um conjunto de circunstâncias que alteraram o panorama educativo. Estou-me a lembrar que no Algarve havia uma escola com 25 idiomas, com miúdos a falar 25 idiomas num agrupamento, que dá bem a noção da multiculturalidade. E deixe-me invocar aqui Adriano Moreira, porque ele ensinava-nos há dias aqui no nosso Conselho que isto é o único país que, antes de ser nação, isto é a única zona do mundo que, antes de ser nação, já era multicultural, porque nós somos a soma de vários povos que, antes mesmo da nacionalidade, aqui aportaram e, portanto, se calhar é por isso que, exatamente, por isso é que se calhar somos tão acolhedores e somos conhecidos também. É uma das nossas pontos fortes, será a forma como acolhemos e como temos recebido as famílias que para cá imigram, embora também por razões económicas isso esteja também a trazer outros novos problemas sobre os quais não falaremos hoje aqui, visto que estamos centrados no Natal. Como disse, a tolerância é de facto a nova realidade. E isto leva-nos, aquilo que fundamentalmente percebi era a importância dos avós, que estava a ganhar uma vital importância. De resto, a Confederação que presidi já tinha muitos avós na qualidade de assumir, serem encarregados de educação dos alunos. E, portanto, isso acontecia porquê? Acontecia porque os pais, de facto, ou estavam ou imigravam, por exemplo, que é um fenómeno que está a acontecer à juventude, que parte já com filhos aqui. Não é? Nós estamos a assistir de alguma forma... E muitas vezes os filhos ficam entregues aos avós, até eles, digamos, experienciarem lá fora como é, se organizarem a vida, perceber se aquilo é sustentável e depois é que os filhos vão mais tarde. Até porque, por definição, os avós também seguram os netos por uma simples razão, que era o que eu ia invocar, que era o que ensina também Roberto Carneiro, é que nós perdemos o elo, não é? Quando colocamos quando fomos à procura das creches para os filhos, a seguir fomos criar os lares para ter os avós, portanto, perdeu-se o elo. Acontece que as novas famílias, além da necessidade económica, os avós percebem que se os netos forem, provavelmente não verão tão cedo os filhos, porque depois eles criam raízes, para onde vão é, de facto, onde estão a trabalhar e onde têm o seu rendimento garantido é, de facto, a sua pátria, e, portanto, também já foi tempo em que os que partiam vinham cá religiosamente no Natal, na Páscoa ou nas férias grandes. Isso também já não existe nas novas gerações. Elas criam, de facto, laços de ligação aos países para onde vão e, como vimos aqui, de resto, aliás, com os que estão cá, que vieram de fora, também os nossos que vão daqui para fora, levam certamente para lá as nossas tradições, mas perde-se um bocado isto. Que em muitos casos os avós tomaram até certo ponto o papel tomaram dos uma nova pais, importância, um elo novo na família, encarregados de educação sem dúvida nas escolas. E o que é que sentia em relação às novas famílias e à forma como elas se organizavam nesta altura do ano? Nós falamos muito pouco de uma realidade que em Portugal, apesar de tudo, acontece e que tem que ver com as famílias que são monoparentais por força maior, a viuvez, por exemplo. Fala-se muito pouco disso. E devo até dizer-lhe que foi das coisas que mais me penalizou enquanto Presidente da Confederação a que presidi, foi justamente isso. É que hoje são consideradas famílias monoparentais sem se olhar à causa da monoparentalidade. E o que mais me chocava eram pessoas que, por razão de doença, ainda bastante jovens, tinham perdido o cônjuge por razão de morte. E ficavam entregues... monoparentais por causa disso? Não, são considerados, por exemplo, em termos fiscais... a monoparentalidade... Exatamente. Em termos fiscais, até no tratamento fiscal, são tratadas como se aquela circunstância fosse originada numa vontade própria. Quer dizer, quando um casal se separa e o pai fica com os filhos, ou a mãe, e há toda a regulação de poder paternal, na viuvez não há regulação de poder paternal. Por exclusão de partes, fica aquele que sobrevive. E, portanto, desse ponto de vista, quando é tratado de forma discriminatória, quero aqui, em nome das famílias, afirmá-lo de forma perfeitamente discriminatória em matéria fiscal, trata-se, de facto, de ver com olhos iguais uma realidade que é diferente e penaliza. Ainda ontem... Voltando ao Natal... Sim, ainda ontem, por exemplo, eu referia num encontro que tivemos com a Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores que a prestação que eles prestam às viúvas dos advogados são muitas vezes a diferença que fazem de terem os filhos a estudar ou não.
Só para lhe dizer que convivi muito com esta realidade, Exato, ou seja, exato. mesmo a educação, que é universal, obrigatória e gratuita na Constituição, custa dinheiro, efetivamente. E se de facto não há apoios, quando porque repare, eu posso me separar e a seguir fazer a minha vida, mas uma viuvez tem que fazer o seu luto. Isso demora anos. E nesse entretanto fica uma família e muitas crianças, digamos, esta é uma realidade que eu queria aqui salientar. As outras, efetivamente, já todo o país vem conhecendo, que é o facto dos casais se separarem de facto, mas continuarem a viver na mesma casa por razões económicas. Isso traz outro tipo de problemas, que também vivenciei, mas eu quero acreditar que aquilo que acontecia no Natal era de facto o que vimos aqui nos dois filmes, ou seja, há de facto no Natal um tempo diferente para todos nós humanos, acreditemos mais ou menos no Natal e no que está por trás do Natal em termos, por exemplo, de religião para quem crê. Há, de facto, uma nova disponibilidade para as pessoas se ouvirem e se entenderem. Há uma espécie de preservar as crianças. Eu queria aqui dizê-lo com toda a sinceridade e uma palavra, finalmente, para as muitas que conheci que eram institucionalizadas. Sem pôr em causa a qualidade do trabalho que se faz nas instituições, essas crianças sentem nesta altura uma coisa que é indizível, que é não terem família. E digo-lhe isto porque em muitas instituições eu verifiquei que os miúdos afastados das famílias por razões judiciais põem desenhos nos seus quartos, nas suas camaradas, põem desenhos e fotografias como se aquela família fosse a mais normal do mundo. Foi a coisa que mais me chocou. Em muitas instituições, os jovens estão em perfeita negação, conhecendo a realidade, 12, 13, 11 anos, alguns mais pequeninos, mas têm a família, o desenho da mãe, o desenho do pai, portanto, a importância da família enquanto tal, como lugar de afetos, era importante. Eles que as não têm, que estão delas afastados por razões, normalmente, do foro judicial, continuam a recriar nos seus espaços de intimidade, nos seus quartos, a família como se ela não tivesse a sofrer nenhuma alteração. Eis, portanto, a resposta o mais objetiva possível à pergunta que me fez e que mexeu cá por dentro com tudo o que existe mais humano na minha pessoa. Margarida Vietes, essa é uma realidade hoje, de termos famílias que fogem à estrutura que era a estrutura clássica de família, de pessoas que se separam, que casam novamente, às vezes têm filhos também desse segundo casamento, têm os filhos também do companheiro ou da companheira, e às vezes é difícil, considerando nestas alturas, conciliar todas as vontades, todos os interesses. Até que ponto é que se pensa, sobretudo, nos mais pequenos, nos menores, nesta altura, e na forma como eles vão vivenciar essas experiências e estes momentos? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada por este convite e por estar aqui presente. É sempre um maior prazer vir até ao Porto conversar sobre estas temáticas que tanto me apaixonam. Em segundo lugar, respondendo diretamente à sua pergunta, não é nada fácil. Mesmo nada fácil. Eu tenho em consultório, durante o mês de dezembro, alguns conflitos e alguns deles bastante intensos relativamente a onde é que nós vamos passar o Natal, o que é que eu vou fazer. É natural. Só que as pessoas têm que pensar o seguinte, será como as pessoas quiserem que seja? E realmente as crianças têm que estar em primeiro lugar. Se elas tiverem atenção, os seus filhos em primeiro lugar e não os seus próprios objetivos ou interesses, as coisas correm muito melhor. Só que muitas vezes isso não acontece, ou não acontece na maioria das vezes. É complicado, sem dúvida nenhuma, se nós tentarmos imaginar uma família reconstruída, ou seja, uma família em que ambos são divorciados e ambos têm 2 filhos, não é nada fácil conciliar tudo isto, não é? Porque os filhos eventualmente vão ter que passar a meia-noite, ou 24 para 25, com o outro progenitor, depois no dia de Natal vão estar com aqueles progenitores, e eventualmente vão ter também que estar com os avós, e conciliar todas estas disponibilidades e no fundo, se todas as pessoas tivessem muito boa vontade, eu acho que as coisas corriam muito bem. Não é? Se tivessem uma sensibilidade muito grande e tolerância, compreensão... Acontece com frequência que pais separados consigam passar essa quadra com os filhos de ambos, não? Acontece. Apesar de estarem separados? Sim, acontece. Acontece, sobretudo, aqueles pais que estão muito focados nos seus filhos, e especialmente nos primeiros anos pós-divórcio. Isso é natural acontecer no primeiro, segundo, terceiro. A partir do momento em que encontram outras pessoas, em que eventualmente... É mais difícil aí que os novos companheiros se associem a esse encontro, é mais isso? difícil, é muito mais complicado isso acontecer. Assim que entra um novo elemento, um terceiro elemento naquela esfera, as coisas são diferentes, não é? Quando as pessoas levantam essas questões, como é que a Margarida os tenta chamar à razão? Quando
por exemplo, sente que, até muitas vezes involuntariamente, as pessoas estão a pôr à frente dos mais pequenos, das crianças, os seus interesses próprios. Eu tento, sobretudo, focá-los nas crianças. Efetivamente, perguntar-lhes o que é que vos parece que os vossos filhos gostariam muito de fazer. E então eles centram-se nos interesses das crianças e as coisas são muito mais fáceis. Tento facilitar a comunicação entre eles Até também. Que ponto os pais vezes... parados devem ouvir as crianças nesta altura do ano para perceber exatamente o que é que elas querem fazer? Claro que sim, claro que sim, claro que devem ouvir. Com certeza que não vão ser as crianças a decidir, mas devem ouvir a sua opinião e depois decidir em conformidade ou não com aquilo que lhes parece ser melhor, mas sobretudo penso que isso é uma questão e uma dúvida que as pessoas é? colocam muitas vezes, Sim, não é? é. Muitas vezes colocam isso. Se Será que devem eu devo ouvir perguntar? as crianças? Será que não devo perguntar? A maioria dos acordos de responsabilidades parentais já prevêem que os filhos estejam alternadamente num ano ou noutro com os progenitores. No entanto, parece-me que o acordo serve exatamente quando as pessoas não se entendem. Agora, se encontrarem outras formas de se entenderem, então o que vale são exatamente essas mesmas formas que satisfaçam as necessidades de todos os presentes, não é? Ricardo Prado, bem-vindo. Obrigada por estar connosco também. A sua experiência é um bocadinho diferente, tem a ver com o facto de ser uma família de acolhimento e de acolher crianças temporariamente. Como é que começa esta sua história de vida até se transformar em família de acolhimento e porquê é que acontece? Antes de mais, começo por agradecer a oportunidade de partilhar esta experiência com todos, os que estão aqui e os que estão a assistir. Esta experiência começa quando eu sou confrontado com a realidade do acolhimento familiar, ainda no modelo básico, se é que assim se pode dizer, da Segurança Social, há cerca de 10, 11 anos atrás, quando eu estava a fazer o meu estágio enquanto professor. Havia uma menina que estava numa família de acolhimento, que tinha mais crianças, e contactar com aquela realidade despertou em mim a curiosidade de perceber o que era e como funcionava. Confesso que não me identifiquei totalmente com o modelo na altura, mas ficou o bichinho para no futuro perceber... Qual era o modelo e com o que é que não se identificou? Não me identifiquei com aquele modelo em que, muito abertamente, eu tenho 5 crianças, que é igual a 5 subsídios, e eu tenho uma espécie de casa onde as crianças estão e elas têm comida e dormida, e pronto. Ou seja, o modelo era relativamente simplista, naquela que é a abordagem que me parece a mim como O que é que acha que faltava? Faltava o nesse foco modelo? no desenvolvimento integral da criança. Ou seja, faltava que o modelo rodeasse a família de acolhimento de forma a que ela pudesse proporcionar, e fosse também obrigada a proporcionar, condições muito específicas para que as crianças possam, ou pudessem naquela fase, crescer Esse com o modelo máximo de evoluiu qualidade. ou continua igual? Sim, esse modelo encontramos muito mais tarde, há 5 anos atrás, na Mundos de Vida, que é uma instituição de Famalicão que tem um programa pioneiro em Portugal nesta área e que fazia exatamente aquilo que nós achávamos que faltava no modelo anterior. É um modelo muito mais completo, em que as famílias são selecionadas, em que depois existe um conjunto de formações, quer inicial, quer contínuas, que nos ajudam a melhorar a nossa qualidade enquanto família de acolhimento. Existe um acompanhamento permanente, existe um telefone para onde eu posso ligar a qualquer hora do dia, da noite, em qualquer emergência. E existe principalmente uma preocupação muito grande em casar aquilo que é o perfil da criança com aquilo que a família pode oferecer àquela criança. Porque é diferente eu ter 2 camas e receber 2 meninos, ou ter 2 camas e receber 2 meninos que precisam desta e daquela e da outra competência que nós, à partida, podemos proporcionar. Foi este salto que nos fez a nós decidir E então, começou a avançar. sua experiência como família de acolhimento há quanto tempo? Ora, nós fizemos a formação em 2007, 2008. Tiveram que fazer formação como família de Exatamente. acolhimento. Que formação é essa que as famílias É fazem? aquela formação inicial da Mundos de Vida que eu falava há um pouco. Estamos a falar de formação que passa por questões fiscais, por questões legais, por questões pedagógicas, por exercícios tão simples quanto eu agora estou numa casa e vou fechar os olhos e vou imaginar que sou a criança. E chega alguém que bate à porta e diz, agora vais para outra casa. Ao fazermos todos estes exercícios e todo este processo de aprendizagem, nós ganhamos uma consciência muito clara do processo que nos ajuda depois a entender muito melhor estas crianças. Portanto, esta formação é fundamental para que aquilo que nós podemos oferecer seja oferecido com o máximo de A qualidade. família de acolhimento funciona num determinado momento ou numa determinada fase da vida de uma criança, certo? O que se deseja é que a família de acolhimento seja o contexto acolhedor e caloroso onde a criança passa o tempo que tem que estar fora da sua família biológica até que a família biológica ganhe as competências que estavam em falta. Às vezes é possível, outras vezes não é possível. O que significa que em alguns momentos a criança pode retomar
a sua vida normal na família biológica. É desejável que assim aconteça, é ótimo quando assim acontece. Há outros momentos em que tal é de todo e claramente impossível e a criança passa por um processo de adoção. E há aqueles momentos em que, na realidade, se vai arrastando. Acho que não há outra palavra para a descrever. E as coisas vão andando e vão ficando. No seu caso, começou por receber uma criança apenas? Exatamente, uma criança apenas. Há 4 anos e qualquer coisa atrás. Aquele que nós chamamos agora do meio, porque os outros são mais velhos e mais novos. Tinha 9, 10 anos na altura, passámos o período de adaptação com 9 anos, fez 10 pouco antes de mudar lá para casa. Ainda lá está. Ainda lá está. Ao fim de 4 anos. De 4 anos. É uma daquelas situações é daquelas em que... situações em que não se sabe ainda bem o que é que vai acontecer. Portugal tem esta dificuldade de que, quando se vai adotar, usa-se um caderno de encargos muito fechado. Ou seja, eu adoto muitas vezes o que acontece, perdoem-me as famílias que de alguma forma se sintam ofendidas com o que eu vou dizer, mas quando eu adoto uma perspectiva muito egocêntrica de que eu tenho direito a ter filhos, o que acontece é que eu tenho um caderno de encargos que nem quando eu tenho um filho biológico se aplica. Ou seja, eu quando tenho um filho biológico não posso escolher a cor dos olhos e do cabelo e o sexo e a idade, não escolho nada dessas coisas. O que acontece muitas vezes é que as pessoas vão adotar neste pressuposto e como tal, existem 8 a 9 mil crianças retiradas às famílias em Portugal. Se algumas destas pessoas fossem a uma destas instituições e vissem, percebiam que há crianças com 4, 5, 6, 7, 10 anos que são perfeitamente adotáveis. Só que como não encaixam naquele estereótipo, ficam no limbo. E o nosso menino era um desses meninos que foi ficando, e aos 9, 10 anos chegou-se à conclusão que o projeto de vida não poderia passar pela adoção porque, por um lado, não estava fechado o percurso em relação à família biológica e, por outro lado, aquela idade e aquele contexto. E, ainda por cima, era uma criança de etnia, portanto, E as complicava crianças tudo. não param de crescer, Exatamente. não é? Portanto, e depois disso já recebeu mais 2 crianças, é isso? Sim, depois recebemos mais 2 crianças. Uma há 2 anos, o mais velho, e outra há 6 meses, o mais novo, que é irmão do primeiro. Portanto, tem 3 meninos. 3 meninos em casa. Com que idades nesta altura? Ora, o mais velho está com 17, o do meio com 14 e o mais novo com 11. Foi fácil à chegada dos que vieram a seguir enquadrá-los com o menino que já tinham convosco? Sim, pode-se dizer que sim, neste sentido, de que quando nós passamos para um segundo acolhimento, este segundo acolhimento, aliás, como o primeiro, deve ser visto em família. Nós, como não tínhamos filhos inicialmente, não tivemos essa questão. Mas quando passámos ao segundo, fez esta consulta e é uma coisa que é uma decisão tomada a 3. Da mesma maneira que o último foi uma decisão tomada a 4. Portanto, sim, é claro, eles dão-se como irmãos, para o bem e para o mal. Conheceram-se lá em casa, não é? Não, curiosamente não. conheciam? Curiosamente, o segundo sentiu-se confortável para vir para esta família porque já conhecia o primeiro da instituição. E o terceiro é irmão do primeiro, portanto, no fundo somos uma família, na verdade é a acessão da palavra. Uma família, uma nova família também. Exatamente. É responsabilidade vossa todo o cuidado destas crianças? Ir à escola, alimentação, etc. Como é que é? Imagino que são nossos filhos. É igual. É só isso. É igual. É Mas há uma exatamente a mesma ligação com coisa. a instituição, certo? Existe uma ligação umbilical com a instituição. E imagino que haja algumas questões perante as quais vocês têm que responder junto à instituição. Sim, nós temos sistematicamente visitas que nos... acho que a palavra é fiscalizam, não vamos dizer isto de outra forma, que nos fiscalizam e que nos acompanham. Os técnicos estão sempre presentes para nos apoiar, mas também para acompanhar o processo e para avaliar se o processo está a decorrer de forma positiva para estas crianças, porque às vezes há percalços que precisam de ser resolvidos. É o que é, não é? São crianças, não é uma peça de mobília, é um ser evolutivo e nós também. O que é que tem sido este percurso ao longo destes anos para si, para a sua mulher, como aprendizagem de vida, como experiência? Tem sido extraordinário. No sentido de que, bem, comecemos por nós. Para o nosso ego enquanto ex-professores, é extraordinário pegarmos em crianças que não sabem ler ou que vêm com dificuldades muito, muito críticas e vê-las crescer e vê-las apanhar os outros. E vos apresentam desafios, não é? Claramente, desafios dia após dia. Por outro lado, para eles é uma experiência única também porque têm oportunidades que de outra forma não teriam. Não vamos dizer isto de outra forma. Por fim, para a nossa família alargada e para as pessoas que nos rodeiam, é um desafio novo também, porque é uma coisa pouco vista, pouco usual, que desperta curiosidades, que desperta relações de amor-ódio, eu não me imagino, eu também gostava, e que desperta a consciência social. E a vossa família, de uma forma geral, como é que acolheu esta vossa ideia? De braços abertos como nós. Aliás, essa é uma parte importante. Não faz sentido eu ser uma família de acolhimento se depois há uma... Tensão. Sim, exatamente. Se existem anticorpos à minha volta, isso seria contraproducente até para as crianças.
Vamos, há pouco o Albino Almeida falava aqui de crianças institucionalizadas, vamos falar delas também neste programa. Vamos até à Casa do Caminho, em Matosinhos, que acolhe crianças precisamente até aos 9 anos, também em situações temporárias, ou espera-se que sejam temporárias, muitas vezes duram mais tempo do que o que deviam. Olá, Hélder, vamos conhecer a Casa do Caminho e o trabalho e perceber também como é que se vai passar o Natal aí. Olá, Eduarda, muito boa tarde. Num programa onde falamos do Natal e das novas famílias, saí à rua e partilho contigo e consigo em casa a história da Casa do Caminho. Acolhe 60 crianças de dias até aos 9 anos. Não pretende nunca ser família, nem a primeira nem a segunda. É um lugar de transição, mas efetivamente acaba por ser família destas crianças. Como é que se vive o Natal dentro destas portas? E como é que são os dias que se seguem ao Natal e que antecedem o Natal? Como é que se dá colo a estas crianças? Como é que se é família destas crianças quando a família efetiva não existe? São algumas questões que eu vou colocar e vou tentar obter respostas dentro de uma casa que há 26 anos dá colo às crianças. Até já. Daqui a pouco e conhecer um pouco melhor essa casa, como é que ela funciona no dia-a-dia, como é que acolhe estas crianças e também, porque estamos na altura do Natal, perceber como é que estas crianças vão passar o Natal. O Albino Almeida há pouco falava-me da situação dos avós, muitas vezes tomam o lugar dos pais por força da imigração. Nas crianças que estão divididas entre pai e mãe, e o pai e a mãe têm também novas famílias e têm irmãos já só do lado do pai ou do lado da mãe. Sente de alguma forma que essas crianças vivem com alguma angústia esta altura do ano ou não? De uma forma geral, as famílias conseguiam resolver esse problema? Olha, o segredo, penso eu, pelo menos um caminho que quero aqui partilhar, era um caminho que resultava imenso. Às vezes éramos confrontados com isto, até nas escolas de pais que organizávamos com as associações de pais. E o caminho é o da aproximação progressiva entre os filhos de um, os filhos do outro, que às vezes é motivado também pelo nascimento dos nossos filhos, quer dizer, e portanto é os teus, os meus, os teus e os nossos. Os nossos muitas vezes eram a razão que criava aquela expectativa, o meu pai, vou ter um irmão e conhecer, e portanto favorecia que os outros todos se entendessem bastante bem. Em geral, se a aproximação for feita com cuidado, se houver gentileza, quanto mais cedo melhor. As pessoas que se encontram na vida e já têm filhos, quer um, quer outro, se apresentarem os filhos e considerarem, porque o outro lado, a pessoa que está do outro lado tem filhos e que eu tenho tenho os filhos dela e que eu tenho os meus filhos, falando assim, quanto mais cedo melhor, quanto mais gentileza melhor, quanto mais progressivamente melhor, dando-lhes, por exemplo, a perceber onde é que eles querem estar em qualquer circunstância, havendo condições. É sempre importante, como dizia bem, ouvir as crianças, dependendo naturalmente das idades, porque isto é bem mais complicado quando eles são muito pequeninos. Por um lado é fácil, por outro lado complica, porque há uma partilha de espaços que muitas vezes não estava, digamos, não está a dar jeito nenhum ao mais pequenino, que tinha o seu quarto e, portanto, de repente entra lá um galfarro um bocadinho mais velho, um bocadinho mais novo, e aquilo estraga-se um bocadito, aquela pasmaceira que havia lá e tal, mas quanto mais isto for feito, melhor. Quando eu também acho. Eu também acho. Quando nasce um irmão mais novo, eu ainda carrego o peso da minha mãe contar que eu de vez em quando ia lá ao berço da minha irmã e punha-lhe os dedos nos olhos, o que eu fazia? Ficar em órbita. Portanto, presumo que fui sozinho durante 1 ano e meio, aquilo me terá feito alguma confusão, coisa de que eu não me lembro. Mas eu gostava de ir atrás. É um exercício à tolerância. É um exercício à tolerância, é. E eu tenho 2 irmãos, para falar a verdade, nós somos em escadinha, 1 ano e tal, diferença uns aos outros, portanto, não tenho memória disso, mas a minha mãe lembra-se bem. É uma das questões que está sempre a chamar a atenção, até porque na nossa família há uma circunstância em que existem os meus, os teus e os nossos, e por isso de vez em quando a avó lá vai contando aquelas histórias. Mas tu tens uma experiência pessoal para contar. Tenho uma experiência pessoal, como é com um irmão meu, quer dizer, acompanho de perto. Claro. Mas eu queria voltar ali àquela questão, porque justamente agora, ao ver ali a Casa do Caminho, eu conheço muito bem esta instituição. Não sei o que é que vamos ver quando passar o filme, mas eu agradeço que, se passarmos pelos bebés, não me filmem logo a seguir, porque é um exercício penoso. A primeira coisa que nos ocorre é que aqueles olhos têm direito a sonhar o mundo todo, como nós não imaginamos, nem eles sonham, mas de facto nós sabemos que há muitas coisas já que estão a jogar contra eles. E isto é um exercício de uma imensa violência emocional. Quando vou a estas casas, aperta-se-me o coração, já também no refúgio Aboinha Ascensão.
é que aquelas crianças olham-nos com todo o sonho dentro daquele olhar e nós percebemos que já muita contrariedade já aconteceu, a começar por aqueles que apareceram nas lixeiras, que foram abandonados num banco de jardim e que eles não conhecem essa história. Imagino eu que seja alguém um dia contar-lhes essa história de vida que eles vão ter que incorporar porque terão que saber o que é que lhes aconteceu. E quero, naturalmente, saudar a narrativa, a experiência que nos trouxe aqui. É o maior dos problemas. Nós lamento trazer este tema aqui, mas é Natal e temos que olhar as coisas com a frieza com que a grande humanidade nos obriga a olhar. Os estereótipos muitas vezes passam por doenças crónicas e algumas bem complicadas, que já nasceram com as crianças porque os pais eram portadores dessas doenças crónicas. Não preciso dizer quais são. E há um trabalho imenso dessas instituições para colocarem essas crianças no colo de alguém. Porque muitas vezes eram um estereótipo, mas quando se sabe que são portadoras de uma doença crónica, passam a deixar de o ser. Nem que tivessem ouro. Isto cria situações muito complicadas. Muito complicadas. Isso exige, sobretudo, uma mudança de atitude. Exige uma, sociedade, exatamente, não é? porque depois é alguém que tem que tomar conta, que é o colo daquela criança, que tem que gerir pela vida fora a relação com as escolas, a quem tem que dizer eu sou encarregado de educação, tem que ter estes cuidados nestas circunstâncias, tem que me chamar nestas circunstâncias. Por exemplo, crianças diabéticas, por exemplo, outro tipo que são crianças que de facto estavam lá mesmo no estereótipo. Mas quando se vai olhar para a ficha médica ou outra, ficam logo para trás. E esta é uma matéria sobre a qual, de facto, é preciso refletir, porque há um trabalho que está a ser cada vez mais bem feito, diga assim a bom da verdade, aliás, o testemunho é inequívoco que aqui fez, mas também não há muitos seres humanos com a grandeza deste nosso amigo que está hoje aqui connosco, que essa é que é a verdade. Nenhuma família em torno que nos suporte, que seja aquela rede onde a gente sabe que se nos acontecer algo, sim, porque também nos podem acontecer coisas a nós. Não é? E, portanto, aquela rede vai amparar aquelas crianças. É bom ter esta noção. Porque Natal é isto, quer dizer, Natal culmina naquela noite, mas há todo um caminho até lá chegar, senão é uma hipocrisia do tamanho sei lá do que é. E, portanto, esta noção de rede, o que a família que é uma rede de afetos, que tem que ser criada, mantida e estimulada, e que tem que estar preparada porque também nos pode acontecer alguma coisa, como eu digo, se não é? É preciso dizer aquelas alguma crianças coisa estarem amparadas. sobre isto? Natal é todos os dias. É não todos os dias, pois. Basicamente, isto é a absoluta realidade. Da mesma maneira que com filhos nossos a família desempenha um papel importante, a família mais alargada desempenha um papel importante em situações limite ou em situações imprevistas, aqui o processo é rigorosamente igual. Mas imagino que é confrontado muitas vezes, e seguindo este raciocínio do Albino Almeida, é confrontado muitas vezes com a pergunta como é que foi capaz? Não? Fazem-lhe a pergunta ou não? Há pouco dizia que eu era um ser humano extraordinário. Depois não sei, é uma coisa que é muito natural em nós e que é muito simples. Não tivemos... espontâneo. É espontâneo, é isto, não é? Eu acho que cada pessoa tem em si um conjunto de coisas que são genéticas ou ambientais, mas um conjunto de características que as levam a ter predisposição para uma profissão mais para a esquerda ou mais para a direita, ou para um estilo de vida mais, sei lá, diferente. No vosso caso havia também claramente até certo ponto uma preparação profissional e um gosto muito pessoal pelas crianças. São os dois professores, não é? Os dois passaram pela experiência de ensinar crianças e de lidar com as emoções delas, com as histórias delas, de vida também, não é? Margarida, queria retomar a conversa no ponto em que deixámos há pouco, que é quando entram os terceiros, portanto, pais separados, novas famílias. Geralmente, nessas alturas, os filhos do casal que se separou têm dificuldade em lidar com as namoradas e com os namorados e preferem ir para a casa da mãe ou para a casa do pai, passar o Natal ou esta altura do ano. Muitas vezes acontece. Um pouco para deixarem à distância o novo elemento. Exatamente. Muitas vezes acontece a aceitação não ser de todo fácil. E porquê que não é fácil? Isso é natural nas crianças? Ou não é? Pode ser. As crianças podem aceitar muito naturalmente a outra pessoa, como podem rejeitá-la. E rejeitá-la com uma intensidade muito grande. Depende porque a criança, em primeiro lugar, sente que terá que partilhar a atenção. Eventualmente se vive com a mãe há muito tempo sozinha ou com o pai, eventualmente. A criança sente, agora tenho que dividir a atenção da minha mãe ou do meu pai com esta outra pessoa. É quase, entre aspas, um intruso que entra, em que a criança diz, não sou só eu, a partir de agora
a minha mãe ou o meu pai também vão repartir a atenção com essa outra pessoa. Depois a criança sente também que houve a invasão do espaço dela. Aquilo que falávamos há pouquinho, não é? Do quarto. Se eventualmente essa pessoa tem um filho ou dois e a casa é pequenina, vai ter que dividir esse mesmo espaço com outra pessoa. Seguidamente, a criança também sente algum conflito de lealdade. Porquê? Porque ela, muitas vezes, mesmo quando os adultos, quando já são filhos adultos, a esperança dos filhos é que os pais voltem a reconciliar-se. Sempre? Não sempre, não sempre. Depende da situação, depende da relação que os pais tinham, depende de como o divórcio ocorreu, tudo isso. Mas se a criança não entendeu muito bem porque é que os pais se separaram, então vai ter essa esperança de reconciliação. A entrada de uma terceira pessoa significa que isso não é muito possível, não é? Exato. E depois também poderá sentir, porque não podemos generalizar, mas poderá sentir também algum tipo de conflito de lealdade para com a mãe ou para com o pai. Os afetos constroem-se e constroem-se dia a dia. Portanto, essa aceitação tem que ser... as pessoas têm que ter muita calma, muita paciência, muita tolerância, porque as crianças necessitam de tempo, tal como elas, para se adaptarem a uma nova realidade. Quer dizer que essa preparação também deve ser anterior, não é? Essa preparação deve ser anterior e, exatamente, há pouco ficou um aspecto muito importante de dar a conhecer os novos companheiros e, eventualmente, os filhos. Eu aconselho sempre a fazê-lo, mas quando a relação já estiver madura, ou seja, quando já houver exatamente uma escolha, quando já houver um conhecimento recíproco. Porquê? Porque as crianças muitas vezes ligam-se emocionalmente aos companheiros das mães ou dos pais, aos novos companheiros, e depois, se acontece a ruptura, é muito complicado para uma criança deixar de se relacionar afetivamente com o outro progenitor, com o companheiro, com o namorado, sim, etc. Sim. E quebrar depois e existir uma ruptura, nunca mais a voltar a ver, por exemplo. É muito complicado, não é? Depois gerir esta situação. Portanto, o que eu aconselho é resolvam muito bem as separações, os divórcios, arrumem a casinha toda primeiro. E depois, sim, investam numa nova relação. Às vezes as pessoas apaixonam-se, não é? As coisas acontecem assim de repente, mas tenham calma. Não propriamente pela ordem, né? Pelos passos todos. Exatamente. Isto é tudo um pouquinho irracional. Não é racional, mas deem tempo ao tempo, vão-se conhecendo, vão namorando. Claro, apresentem os filhos, mas quando já tiverem alguma segurança relativamente a essa mesma relação, porque as crianças merecem esta atenção. A Margarida trabalha também com crianças ou só com os adultos? Não, eu trabalho com os adultos. Só com os adultos? Sim, eventualmente eu ouço as crianças também. Portanto, ouve as crianças. Também. E nesta época de Natal, as crianças têm desejos especiais? Ou colocam-lhe essa... Claro que têm, claro que têm. As crianças, aquelas crianças que eu normalmente acompanho são crianças que estão a viver a ruptura dos pais, não é? Sim. E eu normalmente só ouço a partir dos 13, 14, 15 anos. Mas as crianças cujos pais estão a separar, o que elas queriam, o presente, eventualmente, que elas queriam seria que os pais se reconciliassem. No entanto, isto não é uma situação que se possa generalizar, porque há crianças que pedem aos pais para se divorciarem. E porquê é que pedem? Porque os conflitos e as discussões e as agressões são tantas que elas são as próprias a dizer porque é que vocês não se divorciam, não é? Pronto. Agora, que outros desejos de Natal é que as crianças têm? Claro que querem imensas prendas, não é? Daquelas prendas de bens materiais, mas, exato, sobretudo, parece-me que elas querem segurança, elas querem afetos, elas querem atenção, elas querem brincadeira com os pais, elas querem conversas, elas querem, sobretudo, que os pais estejam com elas tempo de qualidade, não é? Entre aspas, isto é um pouco um chavão do tempo de qualidade, mas é muito importante que quando os pais estejam com as crianças, estejam efetivamente com elas, não é? Porque têm muito pouco tempo e isso é perfeitamente compreensível no stress e na vida que todos nós temos hoje em dia, no nosso dia-a-dia tão agitado e tão cheio de rotinas. Então, e o Natal pode ser uma boa altura para isso, não é? Exatamente. Também. Tal como eu digo aos casais, namorem 5 minutos por dia.
dia. É tão importante. Olhem-se olhos nos olhos, conversem, nem que seja 5 minutos por dia, mas dispendam o máximo tempo que puderem com os vossos filhos e conversem com eles e tentem saber o que é que se passa na vida deles, o que é que está a acontecer nas vidas deles. Porque eles não precisam de bens materiais, claro que precisam do mínimo de conforto, não é? Agora, o que eles precisam, essencialmente, é de afeto, é de proteção, é de segurança, é que os pais se interessem por aquilo que está a acontecer na vida deles, pelos amigos, não só pela escola, se têm bons ou têm maus resultados, mas, efetivamente, o que é que lhes vai aqui dentro, não é? E que consigam, no fundo, criar uma intimidade com os seus filhos que vai possibilitar o seu equilibrado desenvolvimento. O Albino ia acrescentar qualquer coisa, E diga, por acrescentar favor. que estava a tocar num ponto fundamental e eu estava a recordar-me que um dos grandes, o maior dos problemas que tínhamos para resolver e que traziam rupturas a vários níveis, nomeadamente rendimento, comportamento nas escolas, tinham a ver com o facto dos filhos serem usados como prolongamento da guerra entre os pais. Isso é que é dramático. Síndrome de alienação parental. Exatamente. Instrumentalização. Exatamente. A instrumentalização das crianças é brutal, porque, em primeiro lugar, transforma quem vier num inimigo a abater. Porque a experiência é tão negativa, que eles acham que aquilo se vai repetir e, portanto, não querem. Isto cria aqui um problema adicional. Envolver os filhos naquela conflitualidade é um erro absolutamente inaceitável e para o qual nunca é demais chamar a atenção de quem possa estar a ver problemas desses. A ruptura dos adultos emocional, quando passada às crianças, tem efeitos absolutamente incontroláveis. É muito comum, não é? Acontece com muita frequência. Infelizmente, com frequência demais. E às vezes com pessoas com uma formação até escolar, intelectual, que ficamos de boca aberta, passa a expressão. Perfeitamente transversal. Exatamente. Portanto, não poupa classes sociais, nem formação intelectual, nada. É uma coisa verdadeiramente inacreditável e chega a ter, desculpem-me a expressão porque é violenta, requintes de malvadez. De facto. Ou de perversidade. Ou de perversidade. Nós tínhamos, por exemplo, situações do estilo em que pais nos apareciam a chorar, a dizer: o tribunal entregou o filho à mãe dele e eu não consigo saber as notas. Eu gostava de o apoiar porque ele tinha dificuldades em matemática quando eu estava no casamento. A mãe vende-lhe uma imagem tramada de mim. Quer dizer, isto eram dramas que se viviam, que depois passavam para as escolas, como sabe, têm que cumprir a regulação do poder paternal e entregam àquele concreto, a pessoa que está a superintender, entregam as avaliações. Se a pessoa faz chantagem com as avaliações, temos um problema que sobra para a criança. Portanto, quando o pai finalmente encontrava a criança às escondidas, e já estamos a falar de crianças aí pela idade em que dizem que a sua autora já os ouve, nós ouvimos narrativas de ficar completamente horrorizado, que é o jovem, o adolescente, começar-se a perceber do que lhe está a acontecer, não é? E, portanto, a páginas tantas, o que nós notávamos eram jovens que achavam que nem a mãe nem o pai os amavam. Aquilo já não era nada, percebe o que eu quero dizer? E não é fácil. Estavam envolvidos na guerra deles, não é? Que realmente... E não é fácil depois ajudá-los a dar o salto. Exatamente. Não é fácil ajudá-los a dar o salto. O Dr. Daniel Sampaio escreve muito bem sobre isto. Não é fácil, porque de facto queimaram-se todas as possibilidades de estabelecer redes complementares que pudessem... Pois bem, claro, como disse bem, foi absolutamente notável o que disse. Quando a rede toma partido, aquela família à volta toma partido por um dos lados, então a coisa fica absolutamente ingerível. Quando as famílias de origem... Quando as famílias de origem deixam de ser rede de apoio para ser rede de aprofundar essa divisão. Isso tem consequências, peço desculpa, tem consequências dramáticas que vivemos nas escolas, no rendimento dos alunos, na baixa da autoestima, que é absolutamente inacreditável, e na relação que muitas vezes acontece, em que as escolas não estão preparadas, porque não vamos falar disso aqui, tem uma grande falta de recursos, como é público e notório, mas em que o professor não pode, para além de ser aquele adulto de confiança, não pode depois ajudar a criança a sair dali. E reflete-se nos resultados escolares. E reflete-se completamente nos resultados. Sistematicamente nos resultados escolares, Exatamente. Numa baixa autoestima, numa baixa autoconfiança. Toda a formação da personalidade acaba por ficar Porque uma afetada. criança é metade mãe e metade pai. E se existe um progenitor que lhe diz que metade dela realmente não é aquilo que esperava, então isso tem reflexos muito negativos ao nível da também sua sobre própria... sobre ela própria. Exatamente. Ricardo, a família de acolhimento é sempre uma melhor solução para uma criança do que a institucionalização? Não necessariamente. Ou seja, as crianças, quando são colocadas numa família de acolhimento, voltamos àquele que é o meu contexto, que é o contexto de Mundos de Vida e projeto da Mundos de Vida. Claro. Neste contexto, nem todas as crianças têm perfil, claramente, do ponto de vista de avaliação psicológica, para uma família. Exato. Aliás... Como é que é isso, ter perfil para uma família? Vou-lhe dar um exemplo muito simples. O nosso primeiro acolhimento nunca chegou a acontecer.
Porque a certa altura aperceberam-se, as técnicas aperceberam-se que o menino que estava em causa tinha um nível de anticorpos, a ideia de que alguém manda em mim, muito elevado. Isto significaria que ele viria morar connosco, mas não tinha, ele tinha 10 anos, não teria a facilidade de se deixar levar no processo. Ora, eu não consigo levar uma criança a desenvolver-se se ela estiver sistematicamente contra mim. Não é possível, não é? Aliás, é um pouco o que diz, não é? Estou contra o meu pai e contra a minha mãe, fico perdido aqui a algures. Daí que esta é a parte mais interessante do processo. E numa instituição é o líder da malta e depois não quer perder esse estatuto quando vai para uma família. Só para dar um exemplo, ou seja, a solução para cada criança tem que ser pensada para cada criança. Exatamente. De cada vez que nós pensamos numa solução transversal para 20 crianças e aplicamos já para 5 a todas, não vai funcionar. E uma criança, por exemplo, quando está muito tempo na família de acolhimento, não sei se 4 anos pode ser considerado muito tempo, não sei qual é a média. 4 anos pode ser considerado já há algum tempo, não é? Sabendo que aquela situação dela não é temporária, não é definitiva, até que ponto é que pode criar receios na criança? Ou seja, de um momento de pensar, daqui a amanhã vão-me tirar daqui, e eu já estou bem aqui, e eu já tenho a minha vida organizada aqui. Não sei se essas questões são colocadas. Sim. Colocam-se. Eu acho que Essas a solução para essa pergunta que me diz, e também para as questões que estávamos a discutir, chama-se genuinidade e transparência. Muito bem. Se a criança sabe Humanismo, aquilo, cabe ao resto. sim, se a criança sabe ao que vai, não é? Se a criança sabe que o pai e a mãe estão separados, mas que gostam dela e que se respeitam mutuamente, e que eu não gosto da tua mãe, mas isso não significa que neste contexto tu não gostes de ti. Se a criança sabe que foi retirada à família e que tem a consciência do que se passou, e que, se tudo for transparente e claro e pacífico, não é? Eu lembro-me do momento em que um deles me diz, estávamos a ver um documentário sobre prostituição, e ele a certa altura diz, se calhar a minha mãe era isto. E neste momento nós temos 2 escolhas. Ou carregamos no problema e dizemos a tua mãe, ai Jesus. Exato. Exatamente. Ou então, com a mesma naturalidade com que ele não vê qualquer problema ali porque vem daquele contexto, nós dizemos, se calhar era. E passas à frente. Não significa fugir do assunto, Sem dúvida. mas significa ser transparente e genuíno com eles. Porque o contexto de origem deles tem que ser respeitado. Se nós começarmos a inventar em relação a essa questão, aí estragamos tudo. Porque a criança não tem em nós um ponto... Mesmo para infabular, a tal mentira piedosa também não se aconselharia Sim, neste porque caso. um dia qualquer a criança vai perceber... Vai descobrir e é o que dizia, brutal. Portanto, a verdade é sempre o melhor caminho. A verdade é sempre o melhor caminho. Com gentileza, como diz, com delicadeza, com calma. O professor Jesus Palacios, que é um especialista espanhol na área do acolhimento, dava-nos numa formação uma ideia muito simples. Arejar a casa. Vamos imaginar que temos um quarto que está fechado há muito tempo. Se o mantivermos fechado, não vamos a lado nenhum. Se abrirmos as janelas, aquilo vai perdendo o cheiro a mofo. E com as crianças é a mesma coisa quando há estas situações problemáticas. Vamos deixando que as crianças despejem o saco devagarinho, com calma, sem stress, ao ritmo delas. E, efetivamente, se formos absolutamente transparentes com elas, elas sabem que deste lado sabem o que é que contam. Elas sabem que Aliás, para o mal. na prática é criar um caminho de confiança com elas, não é? Exatamente, é a tal segurança, transmitir segurança que é o que elas mais querem. Exatamente. Vamos de novo à Casa do Caminho, onde está o Hélder Reis, esta tarde em Matosinhos, e vamos agora entrar na casa, conhecer também quem trabalha nesta casa, muito perto de Natal, e as crianças que são acolhidas neste espaço. Hélder. Olá, Eduarda, mais uma vez, muito boa tarde. Num programa onde falamos do Natal e as novas famílias, perceber esta realidade, saímos do parâmetro normal e damos a conhecer uma casa que acolhe crianças, cuja situação é de elevadíssimo risco, a Casa do Caminho, aqui em Matosinhos. Estas casas não são uma segunda família. Maria da Luz, é mesmo assim, vocês não se propõem a ser nunca a segunda família? Não, de facto, a família da criança existe, temos que a respeitar e nosso grande objetivo é que ela regresse à família e, portanto, seja ela, tenha este direito, o direito à família, a família que a ampare. Muitas vezes há nos percursos das próprias famílias, há situações que impedem que elas cumpram os seus deveres parentais e, portanto, aí aparecemos nós. Pois, e aí aparecem e ficam, porque vocês efetivamente não são a segunda família, é uma regra destas instituições, mas no cotidiano não é a constatação. Vocês acabam por ser, muitas vezes, durante muitos anos, a família destas crianças.
nós desempenhamos essas responsabilidades parentais, de facto, incluindo a própria família da criança. Portanto, há aqui um acréscimo. Agora, todas as responsabilidades, desde o afeto ao simples corte de cabelo, ao vestir, ao cuidar, Ao abraço. ao abraço, ao colo, que é o nosso lema, aí realmente somos nós. No fundo, é quase como uma parentalidade, entre muitas aspas, partilhada, porque depois nas instituições há muita gente, há trabalhadores, há voluntários, e são muitos colos diferentes. Não é o sítio ideal para a criança crescer. É o sítio necessário no momento próprio, mas que se pretende que seja o mais curto possível. Também não é seguramente o sítio ideal para uma noite de Natal, uma noite consoada. Nós estamos num sítio com vários berços. Se fosse só num quarto mais pequeno, seria uma situação igual a muitas das famílias portuguesas que nos estão a ver. Como é que é o Natal nesta casa com tantas crianças? O Natal aqui é uma época, não se pode dizer que seja um dia, enquanto nós, nas nossas famílias, concentramos muito no dia 24 e no dia 25, aqui é uma época de abraços à própria instituição, aí os carinhos do exterior à instituição, a preocupação da comunidade em garantir o presente de Natal, em garantir os cuidados, em proporcionar experiências. É nesta época em que os meninos vão a mais espetáculos. As férias de Natal são outra disponibilidade. Há outra disponibilidade e há muitos momentos de afeto e de dedicação. Às vezes temos pena que seja só no Natal, ou seja, mais concentrado no Natal. Era bom às vezes também que se distribuísse durante o ano. Depois do Natal temos, além destas atividades, temos toda uma decoração em que os meninos contribuíram para a decoração da casa. Como se fosse a sua própria casa. Como se fosse a sua própria casa, com os seus próprios trabalhos, com as suas próprias pinturas. Aqui não foram comprar as bolinhas de Natal, mas fizeram as bolinhas de Natal. Se calhar não foram comprar o presépio, mas construíram os próprios presépios aqui na casa. Cada cantinho está decorado com elementos de Natal que, no fundo, representam os valores de Natal. E é isso que nós tentamos defender. E que valores é que pautam e obrigações e responsabilidades é que pautam e definem a Casa do Caminho? Vamos começar pelo nosso papel. O que é que a Casa do Caminho pretende? Pretende ser um lar de acolhimento temporário que surgiu na vida de cada criança, do caminho de cada criança, que foi necessário. Portanto, é um sítio de passagem. Pretendem que estas crianças sejam acolhidas onde? Nas famílias biológicas? O primeiro passo é que tenham direito, o lema é este, que tenham direito à família. Estão aqui temporariamente e pretende-se muito que sejam o menos tempo possível, porque é na família, e a nossa convicção, e todos os estudos nos indicam isso também, que é na família que um ser humano cresce com mais harmonia e de uma forma integral. Seja ela que tipo de família for. Seja ela que tipo de família for. Quantas crianças é que estão aqui? 60, estamos cheios. Portanto, dos 5 dias aos 9 anos, neste momento. E a sociedade está a mudar, está tudo em revolução, tudo está a ser diferente, até o tipo de criança e os motivos pelos quais as crianças vêm aqui parar. É verdade, não tem nada a ver com as famílias de há 26 anos. Hoje as famílias, as características que levam à retirada da criança são outras, os motivos são outros, há dramas familiares e o que nós pretendemos é que o ciclo quebre. De facto, há famílias que já passaram também por longas institucionalizações, com graves problemas na vida e com grandes pedras e pedregulhos nos seus caminhos. Portanto, o que nós pretendemos é que o Natal seja todo ano, que os valores do Natal e que nós celebramos os valores cristãos, portanto, e que esses valores sejam um ano inteiro. E nós sabemos que todos nós precisamos de muitos toques de amor e, portanto, é isso que se pretende no dia-a-dia da instituição. Muito obrigado, desejo-lhes umas festas felizes. Obrigada. Obrigado. Eduarda, ficam lançados também alguns motes para a conversa que acontece em estúdio, numa reflexão sobre as novas famílias em altura festiva. A Casa do Caminho é simplesmente uma
das muitas instituições que acolhem crianças e que, inevitavelmente, acabam por ser, ainda que não dos propósitos das instituições, mas acabem por ser uma nova família. Que realidade é esta? Que confrontação é esta? Que carinho e que colo se dá nas instituições que querem acolher, simplesmente, temporariamente, estas crianças? Até amanhã. Uma casa onde, como vimos aqui, o Natal não é só um dia, é pelo menos uma época, ou então tenta-se que seja o tempo que as crianças aí precisam de ficar. Esta questão do afeto, que é muito importante e que se fala muito em relação às instituições, quando as crianças são institucionalizadas, mesmo que seja temporariamente, é uma questão que constantemente devíamos colocar nas famílias tradicionais e nas famílias que funcionam de uma forma regular, porque muitas vezes hoje com a falta de tempo, com os afazeres, com a quantidade de coisas que as crianças têm que fazer, não é? Que têm uma agenda cheíssima, tão grande como a dos adultos, fica pouco tempo e sobra pouco tempo para os afetos e para o tal conhecimento que é preciso pais e filhos terem. Exatamente. Não é, Margarida? Conhecimento recíproco. É muito complicado. Mãe trabalha, pai trabalha, chegam a casa completamente estourados. Depois há uma série de rotinas que são obrigatórias fazermos, não é? Como, por exemplo, fazermos o jantar e tratarmos da louça e pomos as crianças, darmos banho e fazermos, pô-los na cama, etc, etc. Mas o que é certo é que nós adultos também entramos numa certa rotina, como se ao cumprirmos essas tarefas estivéssemos a fazer o que é importante e o que é essencial, não é? E como se fosse um ciclo vicioso, não é? Que se repete todos os dias. Mas eu parece-me que nós conseguimos, se quisermos, efetivamente, conseguirmos ter o tal tempo, nem que sejam os tais 5 minutos. Eu parece-me que se as famílias conseguirem ter mais, desliguem as televisões, desliguem os iPads, desliguem os Facebooks, desliguem o telemóvel se for preciso, nem que seja 5 minutos. Ou saiam de casa e façam uma coisa diferente. Estejam em família, exatamente. Façam programas, passeiem, não nos centros comerciais, não é? Há tanto sítio bonito, há tanto sítio para conhecer, tantos museus, tantos jardins, tantos programas, cinemas, teatros, tanta coisa para fazer. Por que não fazer isso? Tirar muitas vezes as famílias do ambiente familiar em que estão normalmente. Ou elas tirarem-se. Exatamente. Pode criar novas formas de ligação, ou seja, pode levar, por exemplo, a conversas que nunca foram tidas no espaço da casa, mas que de repente num outro sítio podem acontecer. Num outro sítio podem acontecer, exatamente. Conforme os pais se forem abrindo, os filhos vão se abrindo também. Conforme o interesse demonstrado, de certeza absoluta que se os filhos perceberem, o meu pai tem interesse naquilo que está a acontecer comigo, o meu pai quer saber o que é que aconteceu hoje na escola. Por exemplo, durante um jantar, com a televisão desligada, dizerem qual foi o teu ponto alto deste dia. E qual foi a coisa que aconteceu que tu menos gostasses? Exato. Eu também não gosto muito de ser interrogados. Portanto, sim, muitas vezes, mas naturalmente... Pelo menos quando o interrogatório vem assim, a seco, não é? Às vezes muitas perguntas não resultam, até com muitos pais comentam comigo. E muitas vezes eles estão cansados da escola, a última coisa que querem que lhes fale ali naquela meia hora a seguir é da escola, não é? Provavelmente também os pais encontram a hora errada de fazer as perguntas. Estou de acordo em que são mais espontâneos quando saímos do ambiente de casa. De facto, o ambiente de casa tem hoje também muito por indução daquilo que é o by the book, não é? Educar pelo manual. Os miúdos desde cedo têm um espaço para estudar e tal. E, portanto, a gente vai se compartimentando. E na família biológica, o que eu muitas vezes dizia, e acho que continua a acontecer, é dar-se por adquirido o que às vezes não está lá. Que é, de facto, o laço. Está lá, o laço biológico, mas depois falta todo o resto, embora se dê por adquirido que está. Enfim, e o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que eu próprio notava, eu tenho gêmeas, como sabem, não é? Agora já adultas, mas enfim... tenho gêmeas, tenho. E, portanto uma experiência tenho uma filha, diferente, não é? É verdade. É uma experiência em que a gente se sente, de facto, bastante desacompanhado, porque eu tenho uma filha de 32 anos e as gêmeas têm 22. Portanto, 10 anos depois apareceram as gêmeas e tudo aquilo alterou os meus conceitos educativos e que já. Portanto, quando eu quisesse saber alguma coisa, a melhor era não perguntar, porque elas fechavam e não há hipótese. E, portanto, mas o que acontecia era que nas férias, ao domingo, quando saímos de casa, íamos almoçar fora, simplesmente tomar café. Há um outro ambiente que elas próprias procuram, ainda hoje, como referência, não é? Elas dizem, vamos pelo menos sair um bocadinho, não é? Mesmo quando estão a estudar, têm frequências nas universidades, estão ligadas às ciências da saúde e, portanto, são cursos extremamente exigentes em que a gente deixa... Eu recordo uma aluna minha, filha, aliás, de um grande médico, vou citá-lo, porque ele não leva a mal, que é o Dr. Sobrinho Simões. A Joana foi minha aluna, começou a ser minha aluna no Colégio do Rosário com 6 anos. Há um ano atrás,
O pai disse-me, finalmente a Joaninha está especializada. E eu fiz contas, ela tem 37 anos, passou 31 anos a estudar. E, portanto, a estudar para atingir uma especialização médica, Sim, não é? sim. Porque se há curso superior que prepara para uma profissão, é o da medicina. Mas esta E, altura portanto, do Natal pode ser, por exemplo, uma boa oportunidade só há. para Exatamente, fazer era o que essa eu- ruptura era o nas que eu ia rotinas dizer-lhe. e Penso fazer que alguma coisa isso- diferente, isso é aquilo que manifestamente acho que é um património comum das famílias enquanto tal. Até podem ter aquelas que nós vimos de recordo de novo ao filme, em que se juntam os filhos, os meus, os teus e os nossos, e portanto depois os miúdos rapidamente estabelecem um ambiente muito próprio, com uma sintonia emocional que também é muito característica deste dia, de esperar as prendas, Exato. da partilha das prendas, tudo isso facilita. Mas é bem verdade o que disse. Será que pais e filhos se perguntam, estás bem? Pois é. Todos os dias? E normalmente Não é? eles dirão sempre que estão, Uns aos sabe? outros. Uns aos Eles dizem sempre que estão. Eles dizem sempre que estão. E nós somos treinados Também para não depende passar as muitas vezes da dificuldades. atenção com que se diz, não é? Exato. Pois, Também. exato. Também depende daquilo que é a rotina que se cria. Eu vou dar um Exato. exemplo simples. Uma coisa que nós fazemos periodicamente, gostaríamos de fazer diariamente, mas nem sempre é possível, é chegar ao final do dia, pegar num caderninho que todos temos, cada um o seu, e escrever o que é que correu bem hoje. E é uma coisa tão simples como parar e antecipar a cama, esvaziar a minha cabeça do que não correu. Não é isso que nós queremos. Só queremos saber o que é que correu hoje. No momento em que isto se torna uma rotina, eles deixam de ter Não, e- qualquer é um jogo resistência à também, não é? pergunta. É um jogo. Exatamente. Tem o Nós seu lado também fazemos lúdico. o mesmo. É muito Não, e se fácil. os pais perguntam sempre a mesma coisa, como é que correu a escola, escola. e que notas tiveste, e já estudaste ou não estudaste, e já fizeste a cama. Mas esse caderno, cada um tem o seu, não tem que o partilhar. Cada um escreve as suas coisas e depois partilhamos todos em conjunto. Ai, Exatamente. partilham. Portanto, é uma coisa que é intuitiva. Outra coisa muito simples. Em vez de eu perguntar ao menino como é que correu o dia, eu começo por lhe dizer como é que foi o meu. O que significa que no momento em que eu lhe faço a pergunta, ele já percebeu que não se trata de uma inquisição. Trata-se de uma Claro. partilha. Explica-me lá como é que foi o teu dia. Trata-se Claro. de uma partilha. Uma partilha. E no momento em que é uma partilha e torna-se automático, Sim, sim. E Não- como é que mais eles estão a fácil. preparar consigo o Natal lá em casa? Conte-me lá. da mesma maneira que as crianças normais. Claro, eles são crianças normais. Já Especiais. mas gostam dessa Sim. época? Claramente. Como qualquer criança. É a primeira vez que vai ter os três, não é? É a Ou primeira não? vez que vamos ter os três. Os três, Exatamente. porque até agora tinham... Eram só dois. Eram Só só dois e dois. só E um primeiro. Portanto, Exatamente. a família continua a a crescer. crescer. E o Ricardo está preparado para um dia deixar de os ter lá em casa? Nós nunca sabemos quando é que estamos preparados ou não estamos preparados para os nossos filhos partirem ou para os nossos filhos emprestados partirem. Não é? O processo não é tão diferente daquele... É diferente, sim, mas não é assim tão diferente. Às vezes as pessoas dizem, e depois eles vão embora. Os filhos biológicos também partem. E partem bem, e às vezes também partem em contextos difíceis. Por outro lado, a nossa formação inicial, voltamos ao mesmo, também nos prepara cognitivamente para este processo. Portanto, é uma coisa que é óbvia, que é objetiva e que nós, inclusivamente, em alguns exercícios podemos visualizar e imaginar como será. Não lhe posso dar a minha experiência pessoal porque ainda não passei por isso. Mas, evidentemente, que do ponto de vista afetivo vai ser difícil. Não vou negá-lo. Mas é completamente diferente se nós já partirmos desse pressuposto e já sabemos que assim é e percebemos que a criança vai para uma situação melhor do que fantasiarmos sobre o assunto. quer dizer. Permita-me uma pergunta Temos que é uma que fechar, curiosidade, Albino. pai, muito Temos que rápida. fechar. São preparados, é preparado o depois de saírem, é preparado a continuação de um relacionamento que já não é de família, mas é um relacionamento de grandes amigos. Sim. Porque isso Ou é o que me seja, mais me Mantém-se faz a confusão relação, nas não é relações encurtada, humanas. não há um uma corte na necessidade, relação. Depende exatamente, sempre das era situações, mas isso. não é necessário um corte formal. Exatamente, era essa. Obrigado. preciso- Claro. Fica, não como fazia é qualquer óbvio sentido, também, não não é? Fica tudo aquilo que de bom. Pois. Sim, há coisas que já ninguém lhes Fica tira na da sua cabeça. vida durante Exatamente. estes anos também, não é? Que é uma riqueza. Exatamente. Isso guarda-se sempre. Muito obrigada aos três por terem vindo à Sociedade Obrigado. Civil esta tarde. Uma excelente conversa que nos proporcionaram.